Alô, amigos, estamos aqui no Japim Notícias e olha, hoje nós vamos conhecer um pouquinho do patrimônio da nossa cidade. E nós estamos aqui com o responsável, que é o diretor de Patrimônio Histórico de Jundiaí, que é o William Paixão. William, bem-vindo aqui ao Japim Notícias. Fala um pouquinho, Bom, primeiro, você é de Jundiaí? Sou de Jundiaí, com muito orgulho, nascido e criado. Aonde você nasceu? Eu nasci na Ponte São João, legal. Filho da ponte. Ah, legal, ali no Estrela, né? É, aquela Ali, região ali. Estrela. Sim. Isso. Ó, então vamos falar, você é responsável por esse patrimônio histórico. E o que é o patrimônio imaterial, William? Bom, o patrimônio imaterial são manifestações, podem ser receitas, podem ser... É tudo que é mais... ele é não palpável, né? Por isso a imaterialidade, mas ele está ligado diretamente à forma de pensar e de viver de uma determinada comunidade. Nós temos como exemplos de patrimônios imateriais em Jundiaí o modo de produção do vinho artesanal, a coxinha de queijo, que é algo tipicamente jundiaiense. Você não acha por aí? Não acha por aí. Embora a gente se arrisque a pedir, mas nunca tem. É só aqui em Jundiaí mesmo que tem. É considerado também clubes. Então, por exemplo, o Clube 28 de Setembro é um patrimônio imaterial da cidade de Jundiaí, reconhecido. Sim. O Paulista Futebol Clube está em vias de se tornar um patrimônio imaterial da nossa cidade também. Tem alguma vantagem ou não no sentido... Sim, na verdade está ligado à salvaguarda. Quando nós tombamos um prédio, por exemplo, patrimônio material, nós estamos tombando as características do imóvel. Muitas pessoas confundem e acham que quando a gente tomba um bem, nós estamos tombando a situação do bem. Não é verdade. Nós temos um caso específico aqui de Jundiaí, que é a Casa Rosa. Isso, aquela do lado do Puritiama. Perfeito, que ela foi tombada, mas o que está dentro do tombamento é a característica do imóvel e não a situação que ela se encontra hoje. O tombamento também não muda a propriedade, a responsabilidade continua sendo do proprietário em mantê-la em ordem e... Mas ele pode utilizá-la, digamos assim, sem dúvida, desde que preserve as características. Então, assim, o tombamento não muda a propriedade, não muda, não é o tombamento da situação do imóvel, pelo contrário, e ela não impede que o imóvel seja negociado, vendido, permutado, nada disso. As únicas restrições são relacionadas à manutenção. Quando se trata do patrimônio imaterial, que ele é registrado, né, o termo é registro imaterial, o registro serve para que o patrimônio imaterial seja salvaguardado. Então, o que isso significa? Quando você tomba um prédio, você tomba a característica que não pode ser modificada. Quando você tomba um bem imaterial, você está registrando a continuidade daquela manifestação. Entendi. Então, por exemplo, em Jundiaí, o bloco Refogado do Sandi, que é tradicionalista. Todo ano eu estou lá, filmando, faço... Ele é registrado como nosso patrimônio imaterial. Sim. Qual é a salvaguarda? A manutenção da sua existência na sexta-feira de carnaval, como tradicionalmente ele acontece. É isso que faz. Inclusive o poder público passa a ser responsável pela manutenção, de dar as condições adequadas para que ele continue se manifestando. No caso da coxinha de queijo, políticas públicas que façam com que a coxinha de queijo continue sendo feita na cidade. De repente um festival de coxinha de queijo, coisas nesse sentido. Então essa é a grande diferença entre o patrimônio material e imaterial. Você guarda a memória daquilo, né? Essa é a palavra que eu gosto de usar. Quando as pessoas me perguntam o que você faz no departamento, qual é o objetivo do departamento de patrimônio histórico? É a preservação da memória. Sim. E aí engloba todos os patrimônios, os materiais e os imateriais. Por quê? O tombamento não é o objetivo final do departamento de patrimônio. Ele é uma ferramenta. Então o tombamento é uma ferramenta de preservação da memória. Quando você mantém um prédio histórico de pé, requalificado e ocupado por outros usos, você está permitindo que a memória esteja ali, presente. Mesmo que, por exemplo, no Complexo FEPASA, hoje atue o Poupa Tempo, a FATEC, a própria unidade de cultura, mas a memória dos ferroviários está lá, preservada. No Politeama, felizmente, foi mantido o uso, né? Continua sendo um teatro, mas poderia não ser. Poderia ter sido transformado em qualquer outro fim. Mas o importante é a preservação da memória. E esse é o objetivo do tombamento, esse é o objetivo do registro imaterial, esse é o objetivo do Departamento de Patrimônio. E isso é registrado na sua secretaria, é isso?
Exatamente. Isso, como que é feito? O departamento ele é o responsável por fazer com que os processos tramitem, auxiliar os requerentes no prosseguimento dos processos, realizar eventualmente pesquisas que possam dar embasamento para esse tombamento ou para esse registro e submeter as votações ao conselho. Porque é uma outra diferença que é preciso as pessoas saberem. Quem faz parte, O Departamento de Patrimônio Histórico é um órgão ligado ao governo municipal, Sim. que é o que eu dirijo. Sim. Mas existe o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Esse é um conselho formado por conselheiros tripartite, membros do poder público, membros da sociedade civil organizada, a OAB, IAB e a comunidade. Então, é tudo feito por votação, as pessoas se inscrevem para participar de uma eleição, e aí elas são eleitas para participar do Conselho do Patrimônio Cultural. 2 anos de mandato. São 2 anos de mandato. E aí, essas pessoas que foram eleitas, elas participam e elas é que decidem. E a votação que nós submetemos para registro ou para tombamento. Interessante, hein? E bacana porque é muito difícil você descaracterizar uma cidade você perdendo a memória. Sem dúvida. Aí, se você não tiver a memória, como é que você vai ter a história daquela cidade? Porque nós somos aqui, eu escrevi um poema sobre Jundiaí e contando a história que nós primeiros aqui, nós tínhamos na lavoura todos os índios. Sim. Né? Na exploração da mão de obra indígena. Depois, com a escravidão, os negros irmãos que ajudaram nesse desenvolvimento. E depois vieram os italianos, espanhóis, né? Um pouco de japonês e tal. Quer dizer, e toda essa característica que nós temos da nossa população é uma memória. Sem dúvida. Que se não for preservado, a gente vai perder. Somos a terra da uva em grande parte pela colaboração dos imigrantes italianos. Sim. E tivemos a colaboração inglesa. Que é a uva de mesa, né? Sem dúvida. Tivemos a colaboração inglesa no que diz respeito à ferrovia. Sim. Jundiaí foi construída por base de várias etnias, de várias contribuições. Preservar a memória é fundamental. Jundiaí, por ter a idade que tem, 300, agora existe a polêmica, né? Nós vamos completar 362 anos. Não, agora está decidido. Já está decidido. Vamos completar 362 em 14 de dezembro deste ano. Tá. E Jundiaí é um dos primeiros 30 municípios do Brasil. Tem uma história riquíssima, um patrimônio muito grande. O jundiaiense precisa conhecer e preservar o seu patrimônio. E é por isso que nós estamos criando, a partir desse ano, o mês do patrimônio histórico. É uma forma diferente de se enxergar o patrimônio da cidade, um momento onde nós vamos ter várias atividades ao longo do mês. Quando vai ser? Explica direitinho. Começa a partir do dia 4 de agosto, sábado pela manhã, na Pinacoteca, abertura oficial, onde nós vamos ter uma coletiva apresentando o mês do patrimônio. Onde é a Pinacoteca? Pinacoteca fica na Rua Barão de Jundiaí, aquele prédio maravilhoso, amarelinho, em frente à Câmara Municipal. Sim. Para quem ainda que era o Siqueira. Que foi o primeiro grupo escolar da cidade de Jundiaí, Siqueira. Depois foi a nossa Biblioteca Municipal. Isso. E hoje abriga a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes. A abertura é lá. E ao longo do mês nós vamos ter diversas atividades culturais, o próprio simpósio do patrimônio histórico, patrimônio material e imaterial de Jundiaí, que chega à sua 6ª edição nesse ano, vai ter toda uma apresentação de trabalhos acadêmicos e tudo mais. Nós vamos ter também passeio ciclístico pela rota turística do centro, nós vamos ter a viagem fantástica ao Politeama, enfim. Até nós vamos colocar aí o site da programação. Qual que é o site? Porque nós vamos colocar no GC. cultura.jundiaí.sp.gov.br, tem toda a programação do nosso evento lá, vale a pena conferir. Com certeza alguma atividade vai te interessar e você vai querer participar e ajudar a contribuir com a nossa discussão acerca da preservação da memória da cidade. Que bacana. E olha, fala um pouquinho mais, porque eu fiquei muito interessado agora nessa questão, porque eu acho que eu também posso contribuir nisso, dessa questão imaterial, que eu também quero propor. Perfeito. Porque eu fui um dos fundadores dos Conselhos Comunitários de Segurança, que hoje estão no Brasil inteiro. Sim. Né? E eu tenho ata de fundação, tem isso com participação de juízes, embargador, promotores, pessoas da prefeitura. Quer dizer, e depois quero ver para a gente fazer até uma doação, né? Porque isso é a história de Jundiaí. Sem dúvida. Né? E que ajudou a construir uma história nacional. Poucas pessoas sabem que nós temos um centro de memórias da cidade de Jundiaí que fica no Complexo FEPASA. Eu sempre ouvi isso. Espera um pouquinho só, que eu quero que você reforce bem isso. Porque sempre fala assim, puta, Jundiaí não tem memória. Tem. Muita. Jundiaí tem muita memória. Então, o que só para quem está nos conhecerem. assistindo saiba, no nosso centro de memória, por exemplo, nós temos atas da Câmara Municipal de Jundiaí desde 1730.
Então, para analisar, o ano eu vou repetir, 1730. Nós temos as atas das câmaras municipais, da Câmara Municipal, aliás. E imagine você, a ata da Câmara Municipal ajuda a contar em grande parte a história da Jundiaí. Da nossa Sim, porque cidade. era a discussão das questões Isso da época políticas da época. Que Jundiaí era daqui da nossa região até Mato Grosso do Sul. Isso, então explica direitinho. Eu conto isso no meu poema, que eu falo sobre isso, era daqui até acolá. O território jundiaense era um território muito grande. Campinas foi Jundiaí, né? Campinas é muito mais jovem do que a nossa... Você não acredita que Campinas fez parte de Jundiaí? É verdade. É verdade. Jundiaí ia embora, Campinas era Jundiaí. Então todas essas atas contam essa história, inclusive do ponto de vista territorial, né? Muitas cidades do interior, quando precisam buscar alguma memória nessa época onde eles pertenciam a Jundiaí, eles vêm até o nosso centro de memória, pesquisadores. Então é um trabalho assim muito bacana, constante, onde os pesquisadores fazem a limpeza, a desinfecção dessas obras, colocam lá à disposição dos pesquisadores. Enfim, é um trabalho muito bacana e que Jundiaí tem que se orgulhar, porque é a preservação da nossa memória. Sim. E uma coisa, né, que nós somos antigos, né? Sim. Jundiaí é uma cidade bem antiga e Jundiaí, ela tem, eu não sei se está decidido hoje, não sei, porque quando eu pesquisei para fazer também esse poema histórico sobre Jundiaí, eu não cheguei à conclusão se ela era religiosa ou se ela era fuga de um adultério, né? Na verdade... Existem várias linhas, né? Várias correntes aí. A linha que foi desmistificada... Então, explica quais são as correntes. A linha que foi desmistificada, inclusive na semana passada, é a da elevação à categoria de vila. Descobriu-se, através de um trabalho do sociólogo, cientista social Samuel Vidilli, uma ata que estava na Torre do Tombo, em Portugal. Onde está lá o registro da elevação à categoria de vila de Jundiaí. Que é de 14 de dezembro de 1656. Aí foi elevada a vila. Exatamente. E essa elevação ocorreu porque 80 famílias jundiaienses fizeram um abaixo-assinado para o governo central português, na época que nós éramos colônia, para que Jundiaí se tornasse vila, para que tivesse a independência de Santana de Parnaíba, que era para onde nós respondíamos como freguesia ainda na época. E aí descobriu-se 80 famílias que fizeram um abaixo-assinado pedindo a independência, porque com a independência, né, com a elevação à categoria de vila, Jundiaí poderia ter um... Autônomo. Eram 3 autoridades, né? Que agora eu não me recordo exatamente os nomes, mas que eram as maiores autoridades da época. Bispo. O Tenente Mor, tinha alguma coisa nesse sentido. Eu não vou nem falar para não correr o risco de falar besteira. Mas Jundiaí conseguiu, através dessas 80 famílias, no dia 14 de dezembro de 1656... Por isso que estabeleceu, então, a data. Exatamente. Então, a data não é mais dúvida. Jundiaí tem aniversário, é 14 de dezembro. A diferença é que acreditava-se que era 55 e é 56. Então, Jundiaí rejuvenesceu um ano. E essas correntes com pessoas que vieram, né, da capital para cá, né? Porque pensa que isso aqui era mato e com um rio, certo? Um rio e um morro lá que depois fizeram a Capela de São Bento. Né? E as pessoas vinham de São Paulo e vinham, paravam, que eram os tropeiros, que vinham, paravam e bebiam água naquele rio e aquilo foi formando, é assim que forma, né? Devagarzinho vai 1, 2, 3, forma uma vendinha, faz a igreja. Jundiaí teve uma árvore lendária, porque era uma árvore muito grande, uma árvore com muitos anos de vida e que ela era uma referência dentro da mata fechada. Então ela era um ponto de referência e a partir dali Você sabe eles que se árvore organizaram. que Era uma seringueira, dizem. Eu não sei exatamente qual era a árvore. Mas existia uma árvore muito grande e que ela acabava se tornando um ponto de referência dentro dos viajantes, né, da rota dos viajantes. E uma das correntes que eu pesquisei era que a Petronila Antunes tinha um caso com a Rafael de Oliveira, o pai, né? Eles moravam em São Paulo e o marido da Petronila Antunes os tinha pego em situação adúltera, né? E eles mataram, o Rafael de Oliveira matou o marido dela e eles fugiram para o interior, para essa tropa, desculpa, para esse caminho dos tropeiros.
E aqui ficaram, né? E aqui acabaram. Fizeram aí é a história. É. Eu não sei se é verdade. Tem outra corrente que não, que é um desterro que, né, de famílias que vieram, que tem uma religiosidade. Isso é da formação do povoado. Agora, essas correntes continuam sendo estudadas. Há quem diga que ainda vão chegar a um consenso. Mas o fato é que, pelo menos no que diz respeito à elevação, as dúvidas foram saneadas. E mais, o aspecto cultural nosso conservador, se ficar caracterizado que foi a questão do adultério e tal, pensa que foi num ato de amor. Né? Entre um homem e uma mulher. Podemos ter a visão mais romântica da nossa história, e não, né? E falar assim, mas é uma terra de adúlteros. Não. Eu prefiro a versão que dizem da elevação, que mostrou que Jundiaí desde sempre é um povo guerreiro, que luta pela sua independência e luta pela... um povo batalhador. E que somos. Sem dúvida. E que mais, uma terra pujança e mais, né? Nós estamos privilegiadíssimos. Sim. Em termos de localidade. Costumo dizer, Jundiaí é a capital da América do Sul. Aí o pessoal não gosta muito. Falo, você é muito bairrista. Eu falei, não, é porque de fato nós estamos numa localização muito privilegiada, a cidade é muito boa, tem uma história riquíssima, enfim, eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito daqui. Não, e todos nós amamos, né? E uma cidade que você tem saídas e entradas para tudo quanto é lado. Sim. Né? Que é ótimo isso. Você tem água, que é um grande problema, né? E nós temos. Então, resumo, nós estamos aqui num paraíso. Eu amo tanto essa cidade, eu acredito que isso aqui é um paraíso. Sem dúvida. Que todos os jundiaenses pensem assim. E conta mais um pouquinho agora, o que vai ser nesse dia, explica, vai ter lá as atividades e tal, mas e também a relação dos prédios, vamos por dos materiais que estão, né, que fazem parte do nosso patrimônio histórico. Quais são assim os mais também conhecidos, que as pessoas possam visitar? As pessoas podem visitar isso? Claro, sem dúvida. Vai ter quem possa explicar, que possa fazer tour, nós vamos ter passeios, como que é? Olha, hoje, se a pessoa estiver nos assistindo agora, que horas vai passar o programa? De manhã, de tarde e de noite. Então vamos imaginar que você está assistindo de dia e quiser ir agora visitar algum dos nossos equipamentos. Nosso Solar do Barão está sempre aberto, a Pinacoteca, o nosso Teatro Politeama, são prédios que estão abertos à visitação e você pode e deve conhecer, inclusive aos finais de semana. Principalmente escolas. Sem dúvida. Um dos projetos que nós estamos lançando, vale falar já que falou de escola, é o Passaporte Cultural Guardiões do Patrimônio, que nós estamos fornecendo para as crianças da quinta série um passaporte, onde lá eles têm todos os espaços públicos tombados que respondemos lá na cultura, para que eles possam levar a família a visitar. Quem for com o passaporte vai, além de visitar, fazer um carimbo naquele passaporte e ao completar o passaporte, ele vai receber um certificado de guardião do patrimônio. Que legal. Então é uma forma da gente envolver também a família, envolver as crianças nessa visitação. Um outro projeto que nós estamos lançando no dia 4 é o projeto Patrimônio 360, onde nós estamos catalogando todos os nossos equipamentos com imagens 360 graus interno. Então, se você tiver na plataforma 3D, assim, Google Street View, você pode fazer a visitação pelo computador de qualquer lugar do planeta. Conhecer os nossos museus, conhecer a Pinacoteca. Com entrada em 3D, tudo. Exatamente. Você pode, e como se você estivesse circulando. Exatamente. O Museu Solar do Barão já está disponível, se você entrar agora no site da Cultura. Você vai ou na plataforma Google Street View ou mesmo pelo nosso site da Cultura, você já consegue visitar. A partir do dia 4 nós estaremos disponibilizando as imagens da Pinacoteca. E em dezembro nós estaremos disponibilizando no aniversário do Teatro Politeama as imagens do Teatro Politeama. E aos poucos todos os nossos equipamentos terão essa visitação virtual. Nossa. E também a relação de todos os patrimônios imateriais. Hoje, se você quiser visitar a relação, você já consegue também pelo site da Cultura, na aba Patrimônio Histórico. Você já tem lá todo o inventário do patrimônio histórico da cidade de Jundiaí. E olha, é muito importante isso, e as pessoas às vezes, por também nós sermos bairristas, a gente às vezes confunde política com, sem dúvida, com questões do patrimônio da cidade. Exatamente. Né, que não se confundem. Então às vezes fala, isso aí é desses caras aí de agora. Explica que não é nada disso, isso é da cidade, isso é patrimônio muito bem seu, colocado. É patrimônio dos nossos filhos, dos nossos netos, é patrimônio da nossa história. Sem dúvida. Nós estamos deixando o quê? A história da nossa cidade.
e também a história do nosso povo. Sem dúvida. Né? Que formou a cultura da nossa cidade. Explica bem isso, porque é importante para as pessoas não confundirem e não taxarem, sabe? Não criar história, entendeu? Entre aspas. Eu gosto muito de trabalhar na área do patrimônio justamente por isso, que é uma área que você trabalha não para as gerações de agora, Sim. nós estamos trabalhando para as futuras gerações. Sim. Então, Sim. e eu tenho que ser grato ao trabalho dos meus antecessores Sim. que fizeram Todos trabalho de eles, preservação. desde o começo. Eu costumo dizer que Jundiaí teve excelentes governos na área do patrimônio histórico, porque eu sempre digo, você visita outras cidades que patrimônios como, por exemplo, do Complexo FEPASA estão abandonados no Sim. meio da cidade. Sim. As ferrovias Largadas. passavam no meio Sim. da cidade, então são equipamentos que estão abandonados. Não é o caso de Jundiaí. Jundiaí tem o Complexo FEPASA que está em constante ocupação, novas Sim. ocupações, Sim. o prédio sendo reformulado. O Complexo Argos, Sim. que se não fosse esse trabalho de governos anteriores Não teria. Não teria e estaria possivelmente abandonado no meio da cidade. Fora uma série de outras ações que foram sendo executadas, a própria recuperação do Teatro Politeama, Sim. que passou 30 Sim. anos abandonado. O Solar do Barão também passou alguns anos abandonado em Sim. ruínas e foi restaurado. E é muito bonito. Que é maravilhoso. A própria Ponte Torta, que também foi restaurada, enfim. O trabalho no patrimônio histórico foi um trabalho que teve continuidade. E essa continuidade vem sendo dada por esse governo. Prefeito Luiz Fernando. Porque não é um trabalho deste ou daquele governo, é um trabalho da cidade. Nós estamos preservando o patrimônio para que o próximo prefeito, seja ele de qual grupo político for, possa continuar preservando a memória da nossa cidade. Sim, e guardando aquilo que é muito importante, porque, olha, uma cidade sem memória, ela não tem história, é uma cidade perdida, é uma cidade vaga. Ela precisa contar a sua história. Porque é ela que forma a nossa identidade. É. Mais alguma coisa, William? À vontade. Quero agradecer o espaço de vocês aqui. É sempre bom contar com parceiros como vocês para divulgar as ações, não só durante o ano. O mês do patrimônio é um momento onde nós ampliamos a discussão, mas ao longo do ano tem muita atividade acontecendo, tem muito trabalho sendo desenvolvido. O departamento trabalha constantemente e incansavelmente em defesa do nosso patrimônio, mas eu gostaria de, nesse momento, convidar vocês a participarem das atividades do mês do patrimônio histórico e cultural. Quando é? É um orgulho para a nossa cidade ter um mês todinho dedicado à discussão do patrimônio. Vai de 4 de agosto a 31 de agosto, com várias atividades. Você que quer conhecer um pouco mais da nossa programação, é só entrar no site cultura.jundiaí.sp.gov.br, com certeza vai estar aí no GC, mas para que você possa saber da programação, ver o que mais se identifica e participar conosco dessa discussão tão maravilhosa e tão salutar para quem ama essa cidade como a gente ama. Olha, e parabéns pelo trabalho, viu? Eu agradeço, parabéns, obrigado. Né? E olha, eu fico muito impressionado com isso, porque eu conheço também muitas cidades que não têm, não têm a sua história divulgada e preservada como nós temos. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.